de fazer a imediata analogia com o que temos aqui, mas são caminhos, né, que precisamos explorar. Queria convidar, então, o diretor da EAMESP, Luiz Antônio Cortez, para também nos oferecer aí suas considerações. Por favor. Bom dia. A satisfação grande estar aqui, mais uma vez entre amigos, podendo falar com vocês. Agradecer o convite e vou apresentar aqui um tema específico dentro desse assunto que o Fernando já abordou de maneira mais ampla, que é um mecanismo que é bastante utilizado nos Estados Unidos, chamado Tax Increment Financing, difícil de ser traduzido, né? Numa tradução um pouco mais literal, é o financiamento do incremental de arrecadação. Num termo um pouco mais técnico, é o financiamento de infraestrutura baseado em direitos creditórios sobre o incremental da arrecadação tributária. O nome é complicado, mas daqui a pouquinho talvez eu consiga explicar a vocês como isso funciona. Tenho aqui um disclaimer a fazer. O objetivo da apresentação é mostrar como funciona esse mecanismo, o que é esse mecanismo, mas ela não tem o objetivo, não tem a pretensão, nesse momento, de avaliar a sua aplicabilidade no Brasil. Isso é objeto de um estudo posterior. Primeiro, vamos esclarecer aqui o que são direitos creditórios, né? Os direitos creditórios são oriundos dos créditos que uma entidade privada ou pública tem a receber. Então, qualquer tipo de contrato, por exemplo, um contrato de locação, uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, ou, eventualmente, tributos que o poder público tem a receber, são direitos creditórios. E esses direitos creditórios podem ser negociáveis na forma de um fundo de investimentos em direitos creditórios, o FDIC, que inclusive já foi usado para financiar transporte público aqui em São Paulo. Os FDICs, por sua vez, são aplicações em que a maior parte dos recursos são destinados à aquisição de direitos creditórios, quer dizer, a lucratividade desses fundos virá da diferença do valor que vai receber depois, né, entre o valor que é pago pela aquisição desse direito e o valor que receberá depois. Também são conhecidos por fundos de recebíveis, eles são regulados pela CVM e eles podem embutir ou não uma operação de securitização, que é quando você junta diversos direitos de um mesmo tipo dentro desse fundo. Por exemplo, juntar diversas hipotecas dentro de um fundo, juntar diversos créditos de tributos inscritos na dívida ativa, coisas do gênero. Eventualmente não, pode ser algum tipo de direito creditório não padronizado também. O fato é que todo investimento público em infraestrutura provoca algum tipo de alteração no valor dos imóveis, no valor das propriedades na sua área de influência. E aí é importante notar que, seja um investimento público até um investimento privado, a gente pode certamente terá algum tipo de variação no valor das propriedades. Pode ser positivo ou negativo, dependendo do investimento. Se eu fizer, por exemplo, um aterro sanitário, provavelmente eu vou provocar a desvalorização dos imóveis lindeiros. No investimento em infraestrutura de transporte, como uma linha de metrô, é possível afirmar que, em praticamente 100% dos casos, nós vamos observar uma valorização importante nos imóveis que estão na área de influência dessa linha. Às vezes, a área de influência pode ser até bem mais extensa do que aquela distância suficiente para percorrer a pé. O que é a TIF, propriamente dito? Eu vou usar esse termo, essa sigla até o final da apresentação, porque é mais prático. O significado literal é Tax Increment Financing, que é o financiamento dos direitos creditórios sobre o incremental da arrecadação tributária. Talvez a gente devesse encontrar um nome tão bom do ponto de vista de marketing quanto é TIF, né? Não dá para falar em direitos creditórios, que é uma frase muito comprida, mas, simplificando aí, seria o FIA, financiamento do incremental
de arrecadação. E eu vou tentar, então, explicar a vocês vão ver. Ele é uma forma de captura da valorização imobiliária? Não, ele não é uma forma de captura da valorização imobiliária. A captura da valorização imobiliária, ou como algumas pessoas com viés ideológico forte chamam de captura da mais-valia imobiliária, é a cobrança de outorgas, de tributos, de taxas, de qualquer tipo de imposto ou taxa ou contribuição de base imobiliária. Então, se eu tenho a valorização de um imóvel, certamente eu vou captar uma parte dessa valorização, porque vai aumentar o valor do imposto predial, vai aumentar o valor do ITBI, vai aumentar o valor do imposto de renda na transmissão, né, nos lucros da transmissão desses imóveis, ou pode até criar algum tipo de contribuição mais específica, como é o caso das outorgas onerosas, dos CEPACs, né, que são um tipo de outorga e tal. Isso é captura da valorização imobiliária. A TIF não é uma forma de captura da valorização imobiliária. O TIF também não é uma forma de contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria prevista no artigo 150 da Constituição Federal é uma forma de participação em que os proprietários da área de influência do projeto contribuem, upfront, contribuem antes mesmo da finalização do projeto, com um pagamento de uma parte dessa obra. Para dar um exemplo prático, aqui em São Paulo, tem um município no litoral sul de São Paulo que fica isolado numa ilha, não tinha ponte que ligasse com o continente, e todos os proprietários desse município, de terras nesse município, pagaram uma contribuição de melhoria para que fosse construída a ponte entre o continente e a ilha. A dificuldade, esse é um exemplo muito fácil, né? É fácil saber quem vai ser beneficiado pelo investimento, pela infraestrutura, porque é a ilha toda, com certeza, mas tem momentos em que determinar o limite dessa área de influência, de quem deve pagar ou não, ou quanto deve pagar, começa a ficar muito complicado. E é isso, junto com a necessidade de extrema transparência nos projetos, que termina limitando muito a aplicação de um instrumento que já desde a década de 30 está regulado aqui no Brasil. A TIF foi criada na Califórnia, em 1952, no que foi chamado até de um ato de criatividade em políticas públicas, né, até um pouquinho difícil de explicar o conceito da TIF, porque realmente tem um bocado de criatividade por trás. É regido por legislação estadual nos Estados Unidos, a Constituição americana dá aos estados uma autonomia muito grande, portanto, cada estado pode legislar a respeito de tributação, tem independência para isso, e pode ser implantada tanto pelos estados como principalmente pelos condados e municípios, que são aqueles que detêm a parcela mais importante da contribuição da TIF, que são os impostos sobre a propriedade. Todos os estados americanos, exceto o Arizona, já implementaram legislação específica e desenvolveram projetos de TIF. Também tem exemplos na Escócia e na Inglaterra mais recentes, inclusive uma parte do funding do Crossrail de Londres, tem uma parcela pequena que é um mecanismo similar à TIF. E aí vamos lá, o que é a TIF? É o financiamento de um projeto ou de parte de um projeto através da negociação antecipada dos direitos creditórios decorrentes da expansão da base de cálculo dos tributos na área do projeto. Ficando difícil de entender, né? Vamos lá. É um mecanismo que permite ao poder público utilizar receitas tributárias futuras decorrentes de um projeto para viabilizar esse mesmo projeto, sem o qual o incremento de receitas não existiria. Meio ruim de entender. Vou pôr uma imagem aí da cara de vocês agora. Eu sei que a imagem não tem nada a ver, mas é tão fofinha que eu não resisti a colocar. Mas vou tentar explicar de novo. Se eu não fizesse um projeto, eu não teria um incremento, por exemplo, na base do IPTU, eu não teria aquele incremento de metros quadrados de área construída, ou eu não teria também o incremento do valor da terra e, portanto, dos impostos de IPTU e ITBI decorrentes disso. A antecipação dessa receita tributária permite financiar um projeto que vai gerar a própria receita. E, sem esse recurso de antecipação, teria sido muito mais difícil ou até mesmo impossível implantar esse projeto. Vou tentar um exemplo aqui.
O poder público ou um investidor privado quer implantar um projeto de infraestrutura ou de reurbanização. Por exemplo, uma nova estação de metrô. A nova estação vai incentivar novos empreendimentos imobiliários no seu entorno, vai promover também um incremento das atividades econômicas na área, portanto, um aumento da arrecadação, seja dos tributos de base imobiliária, seja do ICMS, do ISS também. Se ela não for implantada, nada vai acontecer, a arrecadação não vai crescer, exceto o crescimento vegetativo que ocorreria normalmente. O governo quer fazer a obra, não tem recursos disponíveis, mas se fizesse a estação, a região cresceria, a arrecadação cresceria junto e o governo passaria a ter os recursos necessários. Aí está a criatividade do mecanismo, foi ser a capacidade de antecipar essa arrecadação na forma de direitos creditórios que são cedidos ao empreendedor privado que vai lançar os FDICs, ou o próprio órgão público lança os FDICs e obtém o recurso para fazer as melhorias necessárias. O gráfico dá um pouco mais fácil essa ideia. A gente tem aqui na parte de baixo do gráfico o que seria o volume de recursos, a representação do volume de recursos de impostos recebidos sem o projeto, sem o investimento em infraestrutura. A TIF é válida por um período de vigência, normalmente 15 anos, algumas cidades chegam a 23 anos nos Estados Unidos, como é o caso de Chicago. Mas, ao criar a TIF, é definido o período de vigência. No momento em que o projeto fica pronto, ou muitas vezes até no momento em que ele é anunciado, já começa a haver uma valorização, que é esse triângulo verde um pouquinho mais escuro, uma valorização dos imóveis na região. Portanto, já começa a haver um consequente aumento da arrecadação tributária. No momento em que os empreendimentos associados ao projeto começam a crescer e a ficar prontos, a base de cálculo do tributo cresce muito, e a arrecadação por consequência, que é essa parcela amarela. E é exatamente essa parcela amarela, estimada mediante modelos, que tem que ser feitos com muito cuidado, que vai permitir a antecipação e o financiamento do empreendimento. O triângulo verde intermediário aqui pode ou não entrar para a TIF. Aí vai depender da legislação permitir isso ou não e dizer em que casos ele deve entrar. Existe um pouco de debate em torno dessa definição do critério, porque, ao aumentar a densidade de uma determinada região, aumenta também a necessidade dos serviços públicos. Então, é preciso o poder público ter um incremento de arrecadação para poder fazer frente a essa nova necessidade. Mas, com certeza, um empreendimento, um investimento em infraestrutura que traga consigo um incremento importante da área construída no entorno, vai promover, certamente, o suficiente de recursos para que a gente possa falar numa TIF, num distrito de TIF. Passado o período do projeto, perdão, eu não vou voltar ao slide, mas passado o período do projeto, todo o montante total volta ao poder público e, a partir daí, tem um incremento muito grande. Quais são as características? Ele tem um prazo de duração limitado, definido na criação do projeto, quer dizer, cada distrito, cada projeto é aprovado um a um. Ele aplica-se a um perímetro delimitado na criação do projeto, que é chamado nos Estados Unidos de distrito da TIF, e é sobre esse distrito que vão ser feitas todas as modelagens, o restante do território não vai ser considerado. Alguns estados permitem a aplicação somente a projetos de infraestrutura, outros também permitem a projetos diversos, dos mais variados tipos. Pode ser, inclusive, como um facilitador de financiamentos para reduzir o spread bancário. Aí depende da legislação estadual. Uma característica essencial é que ele aplica somente a áreas degradadas ou possíveis de serem reurbanizadas, dinamizadas. Para dar um exemplo, seria muito difícil imaginar que vai ter algum incremento de arrecadação decorrente da implantação de uma estação de metrô na Avenida Paulista. Uma região que já está perfeitamente desenvolvida, urbanizada, e que, a menos que daqui a um século venha passar por uma renovação, nesse momento é muito difícil dizer que vai ter ali alguma coisa em consequência da implantação do metrô. Agora, quando você vai para regiões de menor densidade, regiões subutilizadas, regiões degradadas, é muito fácil antever esse impacto.
Eles são utilizados majoritariamente em parcerias público-privadas, e aqui é público-privada lato sensu, não é um contrato de concessão incentivado, né? Não é uma parceria como a gente tem alguns modelos aqui no Brasil, como tem a legislação regulando, mas é a parceria em que um determinado empreendimento, por exemplo, de reurbanização, é feito com recursos públicos e privados, e normalmente conduzido pelo empreendedor privado, algo mais próximo do que seria o consórcio imobiliário. E exigem que o proponente demonstre que a TIF foi essencial para garantir a viabilização do projeto. O que quer dizer isso? Que se não fosse pelos recursos